Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 princípios que mudam como você se comunica com o IA. Não é programação, não é jargão técnico, é método de comunicação. E quem aplica todos esses princípios para de receber aquelas respostas genéricas e começa a receber resultados que você pode receber e aplicar diretamente no seu trabalho. Dá para aplicar hoje mesmo todos esses princípios no mesmo chat que você já utiliza IA. E se esse tipo de vídeo te interessa, se você quer usar IA com mais precisão, se inscreva nesse canal. Aqui eu compartilho como utilizo o IA no meu dia a dia para estudar, trabalhar com mais inteligência e produtividade. Esse primeiro ponto, ele é o mais simples, mas também o mais ignorado. Quando você abre um chat e digita, me ajude com marketing, ou você escreve, faça para mim uma gestão do tempo, você não está pedindo uma tarefa para IA. Você, na verdade, está pedindo para que ela adivinhe o que você quer. Ela não vai adivinhar o que você quer. Ela preenche a lacuna com aquilo que é mais comum, com aquilo que é mais pedido para ela. Mas, normalmente, aquilo que é mais comum não vai ser aquilo que você realmente precisava. A tarefa boa, ela começa com um verbo de ação. Por exemplo, reescreva, crie, analise, resuma, liste, compare e organize. Mas o verbo sozinho, ele não basta. Ele precisa vir acompanhado de um resultado específico que você espera. Me ajude a reescrever essa mensagem. É fraco e vago. Agora, se você pede, reescreva essa mensagem com um tom profissional. Eu quero enviar ela para um cliente no WhatsApp. O prazo mudou de 3 dias para 5 dias. Aí sim, agora você entregou para IA uma tarefa. Note que a diferença não é só o tamanho do pedido, mas sim a especificidade do resultado que você deseja alcançar. Esses dois elementos, eles fortalecem qualquer tarefa, só que a maioria das pessoas nunca usam eles juntas. O primeiro é a persona, é o filtro que você quer colocar naquela resposta. Quando você pede para a IA atue como um advogado especializado em contratos comerciais, a IA ajusta o vocabulário, a profundidade técnica e os critérios de análise de acordo com aquela persona. A mesma pergunta com uma persona diferente gera resultados completamente diferentes. Você está dizendo para a IA qual a lente ela deve usar na hora de interagir com você naquele chat. O segundo elemento, ele é o formato. O formato, ele define e descreve exatamente aquilo que você quer alcançar. E é o elemento que mais irá economizar o seu tempo. Sem um formato definido, a IA ela vai te entregar um bloco de texto, porque esse é o padrão dela. E um bloco de texto irá te dar trabalho para você depois organizar, formatar, mas quando você pede para ela exatamente o formato que você quer, pode ser uma lista, uma tabela, você economiza todo esse processo de formatação que você teria que fazer depois. Então, você deixa de receber um resultado solto, apenas um bloco de texto, e passa a receber ali um resultado que você já pode receber e utilizar no seu trabalho. A persona e o formato funcionam muito bem, mas elas também precisam de uma tarefa. Esses 3 elementos juntos, formato, persona e tarefa, mudam a qualidade de qualquer resultado que você vai alcançar com a IA. A IA não tem acesso à sua realidade. Ela não sabe quem é o seu cliente, não sabe qual é a sua cultura, qual é a sua empresa, o que você já tentou e não funcionou, qual o nível do público que você quer trabalhar, quais são as restrições do seu projeto. Quando você não dá esse contexto, ela irá então preencher com aquele contexto mais provável para aquele pedido que você está fazendo. E é o que normalmente faz com que o seu resultado fique genérico, porque sem um contexto, a IA vai tentar predizer qual que é o contexto naquela situação e normalmente o contexto mais provável não é aquele que você de fato precisava. Vou dar um exemplo de um pedido sem contexto que vai ficar mais claro. Por exemplo, se você pedir no chat, crie um texto de uma landing page para o meu aplicativo de finanças. Só isso você coloca no chat. O resultado vai ser bonito, de certa forma ele vai funcionar para a maioria das pessoas que precisam de um controle das suas finanças. Agora, se você tenta ser mais específico
específico entregando para a IA o contexto. Você faz um outro pedido. Estou lançando um aplicativo para pessoas que ganham entre 3 mil a 10 mil reais e chegam no final do mês sem saber para onde foi o dinheiro. O diferencial que eu quero é que você categorize os gastos automaticamente. Pix, cartão, crie metas simples, alertas para a pessoa quando ela fugir desse plano. Essa landing page vai ser feita para mobile e site, frases curtas, tom amigável e sem parecer banco. Essa segunda versão, ela vai te entregar um resultado completamente diferente. A IA agora sabe quem é a pessoa que você está querendo alcançar, o quanto ela recebe, quais são as dores dela. O texto deixa de ser bonito e vazio e vira de fato uma copy feita sob medida. A regra prática é, antes de você enviar qualquer pedido, reserve 30 segundos para você pensar o que você precisa entregar, qual o contexto, qual a pessoa, cenários, restrições, objetivo real que você quer alcançar. Esse tempo de preparo, ele elimina muito vai e volta que você vai precisar fazer depois. Esse ponto, ele resolve um problema muito específico. Você sabe como quer, você sabe qual a resposta você quer alcançar, mas não consegue descrever isso muito bem em palavras. Você quer um tom mais direto, menos formal, com linguagem de uma conversa, ou mais informal, mas sem ficar informal demais. Aí você passa 2 parágrafos tentando descrever isso no chat e a resposta não vem da forma que você queria. 2, 3 ciclos tentando ajustar e você não alcança o resultado que você desejava. A solução mais simples para isso é você mostrar para a IA um exemplo daquilo que você quer. Em vez de descrever o estilo, você cola um texto que tem exatamente o estilo que você quer e pede para a IA então escrever seguindo aquela linha. Isso tem inclusive um nome técnico, é o Few Shot Prompt, mas a ideia é básica. A IA aprende muito mais rápido pelo exemplo do que uma descrição, especialmente quando você não consegue descrever o que você quer com precisão. Funciona para tom de escrita, estrutura de e-mail, formatação de relatório. Eu particularmente uso muito esse formato de prompt quando eu quero definir do zero uma identidade visual. Eu mostro um print do formato que eu quero, então a IA consegue extrair para mim toda aquela estrutura, tipografia e me entregar um prompt já ajustado com aquela identidade que eu quero alcançar, sem eu precisar descrever nada, de forma muito mais prática e muito mais eficiente. A maioria das pessoas foca muito no que elas querem que a IA faça e poucas pensam no que elas não querem. E definir o que não quer é um dos ajustes que mais mudam a qualidade da resposta que você recebe. Alguns exemplos práticos que funcionam em restrições que você pode utilizar. Por exemplo, definir um limite máximo de caracteres que você quer naquele resultado, limitar o uso de jargões, não mencionar preço, não fazer uma oferta de desconto. Cada restrição dessas fecha uma direção que você não quer que a IA tome. O espaço que sobra é muito mais próximo daquilo que você de fato precisa. E tem um detalhe que faz muita diferença nessa dimensão de restrições. Aquelas restrições muito importantes que você não quer que de forma nenhuma a IA ignore, elas funcionam muito melhor no final do que no começo do prompt. O modelo, ele processa o que está no final com mais atenção imediata do que aquelas informações que estão lá no começo do prompt. Então, se você tem uma restrição que não pode ser ignorada, coloque ela no final do seu prompt e depois o modelo vai lendo todo o resto da mensagem. Esse é um dos pontos onde eu via mais erro no começo. Tentar pedir tudo de uma vez só. Então leia esse documento, identifique os principais riscos, crie um plano de ação, escreva o e-mail para mim, mande para o diretor para que ele possa aprovar tudo. Tudo dentro do mesmo pedido. O problema é que quanto mais coisas você tenta pedir no mesmo pedido, menos atenção a IA vai dedicar para cada um dos pedidos. A última tarefa quase sempre sai prejudicada. A solução para isso é você fazer os pedidos de uma forma escalonada. Você divide cada pedido em etapas sequenciais. Desta forma, a resposta em cada uma dessas etapas fica muito mais completa. Então, imagine que você é um médico e você precisa apresentar um caso clínico para sua equipe. Então, primeiro você vai pedir para a IA listar todos os pontos que você precisa levantar, coloque o prontuário, quais são as premissas de diagnóstico e você vai definir todo esse ponto primeiro. Segundo, você vai levantar esses pontos e
criar uma apresentação. Depois, no terceiro momento, você descreve exatamente quais são as perguntas que você vai levar para sua equipe. Então, 3 momentos diferentes com total atenção do modelo naqueles pontos. Cada um desses pontos terá um resultado muito melhor do que se você fizesse tudo de uma vez só. Aqui na minha rotina de trabalho, quando eu tenho que descrever um relatório completo com múltiplas tabelas ou figuras, eu particiono cada tabela, cada figura, assim o resultado ele fica muito mais completo do que se eu fosse fazer isso tudo de uma vez só. Especialmente se você está usando modelos com uma janela de contexto menor, como é o caso do ChatGPT, esse tipo de estratégia ele tende a te entregar resultados muito melhores, muito mais completos em cada chat. O 7º ponto é o que eu considero mais subestimado de todos dessa lista e um dos que eu mais utilizo aqui na minha rotina. Quando você trava em um pedido, quando você não sabe formular exatamente o que você quer, você pode utilizar a própria IA para te auxiliar no seu prompt. Na prática, funciona da seguinte forma: você irá descrever da melhor forma possível, tentando trazer o máximo de contexto, trazendo a persona que você quer, trazendo toda a ação de forma detalhada de tudo aquilo que você quer, da forma que você consegue descrever. E ao final desse pedido, você irá pedir para a IA melhorar esse prompt para você. Dessa forma, a IA ela se torna uma copilota do seu prompt, aumentando muito a qualidade do resultado que você vai alcançar com aquele prompt. Desta forma, você não precisa dominar as melhores práticas de engenharia de prompt. O que você precisa é saber exatamente o que você quer, e a IA irá formular para você um prompt para você entregar para ela. Inclusive, eu publiquei aqui recentemente um vídeo mostrando uma skill do Claude, que eu utilizo aqui também na minha rotina, que faz exatamente isso. Ela estrutura para você um prompt a partir de uma linguagem natural. Ela identifica diferentes padrões de erros que causam alucinação, templates em situações diferentes, trabalha com múltiplas ferramentas de IA. Vou deixar aqui o link na descrição para você poder assistir esse vídeo. Mesmo os melhores modelos disponíveis hoje, eles têm alguns problemas que um bom prompt não irá resolver. O primeiro é a alucinação. Mesmo os modelos hoje mais avançados ainda têm situações de alucinação. A IA pode apresentar informações incorretas, inventar informações que não existem, te entregar dados que parecem muito convincentes, mas na verdade foram inventados. E faz isso com uma formatação elegante que dificulta a identificação daquele erro. O segundo ponto são os vieses. Como esses modelos eles aprendem com o imenso volume de dados que está disponível em toda a internet, eles absorvem também aquelas premissas, aqueles preconceitos que estão embutidos nesses dados. Isso aparece nas respostas de formas que muitas vezes não são óbvias, principalmente quando o tema tem camadas sociais, culturais ou políticas. A solução para você não cair nesses vieses é você fazer como a Google mesmo propõe no seu curso de engenharia de prompt, é você manter o humano no controle. Você é a rede de segurança, o resultado final é responsabilidade sua e não da ferramenta. Na prática, sempre que você receber um resultado no chat, pergunte para o modelo quais foram as premissas que você assumiu na hora de chegar a esse resultado. Toda vez que você fizer isso no chat, perguntando para o modelo quais foram as premissas que ele assumiu, quase sempre você vai notar alguma coisa que você não pediu, que a IA decidiu sozinha, sem você saber. Então, toda vez que você receber um resultado no chat, pergunte para a IA quais foram as premissas que ela assumiu para chegar àquele resultado. Você vai ver que esse processo vai te ajudar a ajustar a rota e melhorar o resultado que você tem no chat. E esses são os 7 pontos que tornam a sua comunicação com IA mais fluente. Você começa com uma tarefa clara, adiciona uma persona e formato, dá um contexto que a IA tem que seguir, mostra para ela referências em vez de tentar descrever tudo, define também o que você não quer, aquelas restrições, constrói isso de forma em etapas, dando sempre o contexto e usa também no último momento a própria IA para melhorar aquele prompt para você quando você travar. Engenharia de prompt não é sobre vocabulário técnico, linguagem em código, é mais sobre clareza de pensamento, saber exatamente aquilo que você quer. Quem consegue descrever bem um problema, quem sabe o que quer, quem entende as restrições, o objetivo real, já sabe fazer um bom prompt de forma natural e intuitiva. O que esses 7
pontos fazem é dar um nome, estrutura para aquilo que você já sabe fazer de forma intuitiva. Por isso, quem tem mais repertório, mais vivência, consegue extrair os melhores resultados com o IA. E se esse vídeo te ajudou, você vai querer também ver esse vídeo aqui que fala sobre a Skill Prompt Mestre, onde eu mostro exatamente tudo que essa skill faz, que vai te ajudar exatamente nesse processo de construir um bom prompt e ter os melhores resultados com IA. No comentário fixado aqui eu também vou deixar o link do grupo do WhatsApp gratuito, onde eu coloco todos os materiais das minhas pesquisas, conteúdo complementar, coisas que não caberiam nesse vídeo. Nós iremos nos ver então lá no grupo gratuito e também nos veremos no próximo vídeo. Até a próxima!